Escola Joaquim Cassiano Alves, retornando às aulas, torcendo para que tudo volte ao normal o mais breve possível, que tudo isso saia do nosso mundo, né? Essa Covid-19 que veio aí como uma novidade para a gente nesse ano de 2020. Então, vamos retornando às nossas aulas. Vou falar hoje um pouco para vocês sobre a matéria, os modelos atômicos, átomos e elementos químicos. Lembrando que estamos falando de química, não é isso, minha gente? Então, vamos lá. Então, para começar, a gente tem que entender o que é matéria. É isso, minha gente? Primeiro, a gente tem o universo. No universo, nós temos matéria e também energia. Então, matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem forma e que ocupa lugar no espaço. Então, tudo que vocês possam imaginar aí na mente de vocês é uma matéria. Até mesmo vocês, os irmãos de vocês, são matéria. Por quê? Porque vocês têm massa e porque vocês estão ocupando algum local no espaço. Então, nós vamos encontrar essa matéria como terra, como água, como o ar, as plantas, animais, minérios e metais, né? Tudo isso que vocês estão vendo aí é o quê? Uma matéria. E a energia? Já a energia, a gente fala da capacidade de realizar um trabalho. Se não temos energia, não temos como realizar um trabalho. Então, nós temos essas formas de energia aí. A cinética, a luminosa, a térmica, a magnética e etc. Mais adiante a gente fala sobre esses tipos de energia, quando a gente estiver falando lá em física, ok, minha gente? Então, todas as substâncias são formadas por diferentes tipos de matéria. Então, nós estamos vendo aí alguns pratos de barro, por exemplo. Esses aqui, ó, são feitos de um tipo de matéria. Que matéria é essa? Solo. Né? Temos vendo aqui, ó, esse banco, feito de quê, minha gente? De um material chamado madeira. Então, as substâncias são formadas de algum tipo de matéria. A água, esse copo de água aqui. Qual será a matéria que forma a água? Né? Então, nós temos o oxigênio, o hidrogênio, né? Que vão fazer essas substâncias que a gente conhece, que é tão necessária para a nossa vida, como a água. Então, matéria. A gente já sabe que matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, que eu, por exemplo, posso dizer que eu sou uma matéria. Toda matéria, né? Ela é limitada. Então, nós temos, por exemplo, uma tora de madeira. Dessa tora de madeira eu faço um banco. Então, aquele banco foi o quê? Uma porção limitada da matéria. Como vocês estão vendo aqui, ó, essa tora de madeira é um corpo, né, que foi limitado de uma matéria. Desse corpo foi feito várias outras coisas. Né? Objeto. Essa cadeira é um objeto que é um corpo com função definida. Função de uma madeira, como essa panela também tem sua função definida, que é uma panela. Você vê uma panela, você vai dizer, é uma panela. Por quê? Porque é um objeto que tem uma função definida. Quando você vê uma cadeira, você vai dizer, é um objeto e tem uma função definida, que é uma cadeira. Certo, gente? E um mesmo objeto pode ser fabricado por materiais diferentes. Como a gente está vendo aqui essas canecas. A gente sabe que a caneca pode ser de vidro, pode ser de plástico, pode ser de alumínio, pode ser até mesmo de barro, né? Então, um mesmo objeto pode ser fabricado com outros materiais diferentes. Só que a gente tem que investigar, né, essa propriedade desse material e saber como utilizá-lo. Por exemplo, essa caneca de alumínio aí, eu posso usar ela no fogo, mas se eu botar de plástico, ela vai derreter, né, gente? Então, a gente também tem que ter cuidado com essas coisas, né? Escolher o material e saber qual material está escolhendo e qual a finalidade desse material, né? Para depois não dar errado. Então, a matéria, como a gente já viu, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria, toda ela, é constituída por partículas
muito pequenas, denominadas de átomos. Elas são tão pequenas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, um grão de areia, 1 ml maior, o tamanho vai ser o tamanho de um átomo, sabe? É tão pequenininho que a gente nem vê a olho nu. Então, os átomos apresentam vários tipos diferentes. São chamados também de elementos químicos, como, por exemplo, o hidrogênio, um elemento químico, o oxigênio, o ouro, o sódio, etc. Nós temos aqui que a união entre átomos, esses átomos, quando eles se unem, essa união é chamada de ligação química. Então, os átomos se combinam, formam essa ligação química para formar as moléculas ou aglomerados iônicos. Ou seja, aqui nós temos duas moléculas de hidrogênio. Quando esses dois átomos se agregam, se combinam, eles vão fazer essa ligação química aqui que a gente chama de H2, que é o gás hidrogênio. A mesma coisa acontece aqui, ó. Dois átomos de oxigênio se agregaram, se uniram, fizeram uma ligação, né? E se transformaram nisso aqui, no H2, que é o gás carbônico. E aqui nós temos mais de duas moléculas. Nós temos duas moléculas de hidrogênio, mais uma de oxigênio, e aqui nós temos o quê? Uma molécula da água, que a gente chama de H2O, que é a água. Então, é importante saber que existe união entre os átomos e que esta união é chamada de ligação química, né? Que se combinam e formam as moléculas, ou como queiram chamar, aglomerados iônicos. Certo, minha gente? Vamos mais para frente. Então, um conjunto de espécies químicas iguais, ou seja, um conjunto de moléculas, formam uma substância química. Certo? Então, um conjunto de, por exemplo, dois átomos de hidrogênio mais um de oxigênio formam o quê? Uma substância chamada água. Então, esses elementos eles se unem, formam uma ligação química e se transformam em uma substância. Então, as substâncias químicas são responsáveis pela constituição de toda a matéria existente no planeta. Aqui nós temos moléculas da água. Várias moléculas da água juntas transformadas nessa água aqui. Só para a gente ter uma ideia de como funcionam essas ligações químicas, ok? Vamos mais para frente. Então, a gente vai falar de átomo. Minha gente, o que será um átomo? Né? Eis a pergunta. E o que é um átomo? Vamos ver o que é um átomo. A gente tem aqui a estrutura da matéria. Átomo é quem faz uma matéria. Vários átomos juntos constituem uma matéria. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa água. Essa garrafinha de água aqui. É uma matéria, né? É um material que se juntaram vários átomos, como dois átomos de hidrogênio mais um de oxigênio, formaram a molécula da água. Essa molécula da água aqui é toda formada de quê? De átomos. Átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. E formou-se a substância chamada água. Aí a gente vai saber, temos vários modelos de átomo. Ou seja, vários cientistas químicos estudaram e fizeram inúmeras pesquisas sobre o átomo. Então, nós temos alguns modelos de átomo, que é o que nós vamos falar agora. A gente começa por isso aí, esse camaradinho aí chamado de Dalton. O modelo dele. Ele dizia que o modelo dele era isso aqui, ó, como se fosse uma bola de gude ou uma bola de sinuca. Vamos dizer assim, que é maiorzinho um pouquinho. Sendo que um átomo é bem menor, tá, gente? Aí, em 1808, esse químico inglês John Dalton dizia o quê? Que a matéria é constituída de átomos e que são partículas. Átomos são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Ou seja,
esses átomos pequenininhos são duros o suficientes para não serem nem divididos e nem tampouco indestrutíveis, ou seja, ninguém destruía eles. Esses átomos são partículas maciças, ele dizia, e que cada tipo de átomo seria de um determinado tamanho. Só que nós temos o Thomson, né? Que era outro químico que no início do século XX ele fez descobertas, né? Estudou nas ciências e fez descobertas que os átomos, eles tinham o quê? Elétrons. Então, na natureza da luz, eletromagnetismo e radioatividade. Então, ele, através dos seus estudos, ele descobriu isso. Que aquela bolinha que Dalton disse que era maciça e indestrutível, era constituída, na sua constituição, tinha elétrons, tinha luz e ele era eletromagnético e ainda tinha a radioatividade. Então, o modelo de Dalton já não era capaz de explicar muitos fenômenos, né? Ou seja, o modelo de Dalton já ficou um pouquinho para trás. Em 1904, Thomson realizou uma série de experiências utilizando tubos de raios catódicos, tubos semelhantes aos tubos existentes em televisores. E seus experimentos comprovam a existência de cargas elétricas, né? Então, como eu disse a vocês, o Dalton já ficou para trás e começaram-se a estudar esse de Thomson, né? Porque ele descobriu os elétrons e, aprofundando seus estudos, ele descobriu mais ainda que esses átomos eles tinham, né, cargas elétricas. Então, foi um estudo mais aprofundado, foram se descobrindo mais coisas ainda nesse átomo. Ainda falando de Thomson, ele propôs que o modelo de átomo dele seria esse. Uma bolinha também, como a de Dalton, só que ela tinha várias coisas inseridas nela, esses pontinhos inseridos nela. Então, ele disse o quê? Que o átomo era uma esfera positiva, estando os elétrons dispersos na esfera. Ou seja, que em volta de cada átomo ele ia encontrar diversos elétrons. Então, o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Ou seja, e que esses elétrons eles teriam cargas, né? Com partículas negativas e também, né, até o momento ele só sabia que eram negativos. E comparou esse modelo dele ao modelo de um pudim de passas, né, cheio de pontinhos escuros, esse pudim de passas que ele disse. Então ele comparou o modelo dele a um pudim de passas. Aí, em 1911, veio Rutherford, outro cientista neerlandês, que estudou com Thomson. Então, em 1908, ele realizou uma experiência que lhe permitiu propor um novo modelo. Então, vamos aí para um novo modelo de átomo. E aqui temos o experimento que ele fez. Né? Ele pegou essa barra de ouro aí e jogou uma projeção de chumbo nessa coisa. E o que ele reparou, né? Que alguns desses chumbos batiam no meio e voltavam. Outros passavam, outros não. Então, a grande maioria dos raios que passou pela lâmina, algumas passaram, foram poucos os raios que refletiram pela lâmina e pouquíssimos raios passaram pela lâmina sofrendo desvio. Ou seja, ele viu que, apesar de o átomo ser uma coisinha bem pequenininha, ainda alguma coisa podia atravessá-lo. Aí nós vamos para o modelo que ele propôs, Rutherford. Propôs o seguinte, que o átomo é uma esfera praticamente vazia e não uma esfera maciça. Por que não era uma esfera maciça? Porque se fosse uma esfera maciça, nada passaria por ele. E como a gente viu ali, né, os raios passaram por ele. Então, ele determinou que não seria maciço. E que era constituído por, né, núcleo
muito pequeno, com carga positiva, onde se concentrava quase toda a massa do átomo, ou seja, né, ele determinou que ele tinha um núcleo e que nesse núcleo existia uma carga positiva e que quase tudo era quase toda a massa desse átomo estava concentrada no seu núcleo. E também que eles tinham elétrons com carga negativa movendo-se em volta do núcleo. Ou seja, né? Isso aqui é o núcleo e essas cargas estão aqui se movendo, ó, em volta desse núcleo. Né? E essas cargas eram negativas. As positivas estariam aqui no centro, em volta dele todas as cargas negativas. Então, as cargas negativas estariam nos elétrons e que as cargas positivas estariam o quê? No núcleo. Né? Só que ainda faltava descobrir mais coisas, viu, gente? Então, o átomo seria um sistema semelhante ao sistema solar, ou seja, um modelo planetário, onde teria o centro, que seria quem? O núcleo, seria o centro desse modelo planetário, e os elétrons ficavam circulando em seu redor, como se fosse o Sol, né? No sistema solar, o centro do universo é o Sol, e todos os planetas ficam girando em torno desse Sol. Então, foi assim que ele determinou, né? Que o modelo dele seria como o modelo planetário. O núcleo seria o centro e os elétrons girariam em volta dele. Aí veio o Bohr, em 1913. Niels Bohr trabalhou com Thomson e posteriormente com Rutherford. Então, ele trabalhou com os dois, né? Tendo continuado os trabalhos destes físicos, ele aperfeiçoou-se em 1913 o modelo de Rutherford. Então, Bohr deu uma aperfeiçoada nesse Rutherford e continuou seus estudos. Né? Então, que foi que ele propôs? Apenas algumas órbitas seriam permitidas aos elétrons. Né? Então, apenas algumas órbitas. As órbitas são isso aqui, tá, gente? Cada órbita correspondia a um nível de energia bem definido do elétron. Ou seja, cada elétron tinha um nível de energia nessa órbita. E que os elétrons podem saltar de uma órbita para outra ao absorver ou emitir energia. Ou seja, ele dizia que quem estava nessa primeira camada aqui podia vir para essa segunda, quem estava nessa segunda podia vir para essa primeira, e assim eles podiam estar saltando de uma órbita para outra. E determinou ainda também a estrutura básica de um átomo, que era todos os átomos eles tinham uma estrutura de prótons, representado pela letra P, com carga positiva, nêutrons, com o N com carga neutra, e elétrons, representado pelo E, com cargas negativas. Então, Bohr descobriu os prótons, né, minha gente? Com carga positiva e os nêutrons com carga negativa. E também, né, determinou que o número de prótons era representado por Z e seria chamado de número atômico, e que o número de massa era representado pelo A e seria a soma dos prótons mais dos nêutrons. E ainda acrescentou a camada de valência, né, e a camada mais externa. Né? Camada de valência, que é isso aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui é a camada de valência. A mais interna é essa e a mais externa, que é esta. E vamos ver um exemplozinho aqui. Ó. A gente tem aqui um átomo, isso, e aqui nós temos várias camadas de valência. Todos esses círculos aqui são camadas de valência. Existem 7 camadas, são representadas por essas letras aqui, ó, K, L, M, N, O, P, Q, né, sendo a K a mais interna e a Q a mais externas. Então, essas camadas de valência, ou camada eletrosfera, como queiram chamar, elas representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, a camada K, L, M, N, O, P e Q constitui os primeiros níveis, primeiro, segundo, terceiro e quarto de energia, respectivamente.
Então, quem está no K aqui, por exemplo, que é a primeira camada, vai estar no primeiro nível. Quem está no Q vai estar no sétimo nível de energia. Não é isso, minha gente? E cada camada dessa, ó, seria determinado um determinado número máximo de elétrons. Então, na camada K, por exemplo, que é a primeira camada, o primeiro nível, essa camada não pode ter mais de 2 elétrons. E assim sucessivamente, tá, gente? Então, vamos continuar. Aqui nós temos, ó, os modelos atuais, né? Aliás, todos os modelos. O de Thompson, o de Rutherford, o de Dalton, o de Bohr e o atual, que é este. Aí, falando um pouquinho sobre os elementos químicos, né? Porque os átomos estão na constituição desses elementos químicos. Quem são os elementos químicos? São substâncias no estado puro. O que é estado puro? Por exemplo, o ouro. O ouro é puro, né? Ele não tem mistura. Então, elementos químicos são substâncias puras, sem misturas. Não podem ser divididos em nada mais. Não representados por símbolos químicos, são representados por símbolos químicos. Normalmente, a primeira letra do nome do elemento, geralmente é a primeira letra. E nos artigos sobre o DNA e a síntese de proteína, pode ser representações de algumas moléculas e os átomos que são constituídos. Isso aqui é um link para a gente posteriormente. Então, os elementos químicos constituem toda a matéria da Terra. Então, tudo que você possa imaginar na Terra tem elementos químicos sobre a forma de átomos. Eles estão organizados em uma tabela periódica, será um estudo para mais adiante. Então, todos os elementos químicos vão estar nessa tabela periódica e a gente tem aí esses elementos aí que são íons e isótopos. Né? Cada elemento tem um número atômico. Então, corresponde ao número de padrões que ele tem no núcleo. Esse número de atômico são números que estão em seu núcleo. Exemplo, todos os átomos de hidrogênio têm um próton, ou seja, no seu núcleo, ou seja, tem um número atômico 1, que é o elemento da tabela periódica, a gente vê lá. No entanto, podem ter mais ou menos elétrons e nêutrons, né? Então, nós temos números de elétrons diferentes. Se tem números de elétrons diferentes, eles formam um íon, que são partículas carregadas. Se elas têm números de nêutrons diferentes, eles são um isótopo, porque eles têm massa diferente. E número de prótons diferente, outro elemento químico. Então, minha gente, esses aqui são íon e isótopos. Então, a gente falou aí sobre tudo isso. Vou postar para vocês darem uma olhada, uma assistida nesse vídeo. Depois eu vou passar uma atividade. E eu espero que vocês, né, entendam a situação e que não levem na brincadeira, porque na verdade não é brincadeira. A gente não está nessa situação porque a gente quer, mas a gente tem que achar soluções para resolver nossos problemas. E uma maneira de resolver a situação de vocês como alunos é esta. A gente não pode parar, vocês não podem simplesmente deixar de estudar e o ano que vem estudar de novo por conta da pandemia. A gente tem que realmente achar uma solução e achei essa solução e estou fazendo isso com vocês. Aguardem próximas aulas. Bye, bye, tchau.